boa tarde. Estamos aqui com um convidado que muita gente queria ver nesse podcast. E antes de eu anunciar, eu vou falar esse currículo, que é um currículo de peso. Vou até pegar minha pesca aqui, porque tá difícil lembrar de tudo. Nutricionista, formado pela UFBA, especialista em nutrição clínica e esportiva pelo PGS, atualmente dedica-se a um atendimento clínico de atletas esportivas, professor de graduação e pós-graduação em cursos de nutrição e educação física em todo o país, além dos cursos online na área de esporte e estética, onde já alcançou mais de 5.000 alunos. Realiza trabalho de consultoria nutricional esportiva com empresas relacionadas ao esporte e suplementação e grupos de atletas. Estamos aqui com nada mais nada menos do que João Paulo Mendes. Que honra ter você aqui, professor. Que prazer, gente. Que bom estar aqui com vocês. Um prazer poder estar aqui, bater esse papo, compartilhar com a galera um pouquinho, né, do nosso universo da nutrição, enfim, do meu trabalho. Vamos lá, prazer, obrigado pelo convite. Maravilha, estamos aqui com a Andréa, também nossa âncora, que vai estar me ajudando a fazer várias perguntas para a gente não perder nenhum detalhe importante aí que vocês querem saber, que eu sei que hoje o conteúdo é muito importante, principalmente para os nutris recém-formados e quem está se formando, eu acho que é o maior público interessado. Mas, claro, obviamente que o nutri também, que já tem alguma certa experiência, já está aí na área clínica, faz total sentido a gente conversar sobre isso. Hoje vamos trazer essa abordagem sobre a construção de carreira, a jornada do paciente na nutrição, e vou puxar um pouquinho aqui para o empreendedorismo, porque João é realmente o professor, ele vive na prática não só a nutrição, mas também a vivência do empreendedorismo dentro desse universo da nutrição. E comece aí, conta as perguntas aí, o que, é que você quer saber dela. Vamos lá, João. O que é que te motivou a seguir na área de nutrição? Bom, essa é uma história que eu acho que na nutrição meio que todo mundo tem uma coisa meio pessoal, né? Alguma história pessoal que levou a gente pra lá, enfim. Eu não sei bem em que momento da vida foi que eu decidi, que eu falei, cara, é nutrição. Mas foi um estalo. Engraçado, eu nunca pensei em fazer outra profissão. Quando eu cheguei ali naquele momento ali, né, do fim da escola ali, que a gente já prestava vestibular e tal, eu não sei, eu falei, cara, é nutrição, vou fazer isso. Só fiz vestibular pra nutrição, né? E segui, nunca pensei em fazer outra coisa. Mas eu tive, eu acho que na infância, na adolescência, questões alimentares ali, né, de dificuldade mesmo, eu era muito magrinho e tal, até que em determinado momento eu me atentei para ver e falei, não, cara, eu preciso, né, ver isso, muito pela coisa da estética ali da adolescência. E aí eu, quando despertei para academia, né, vou treinar e tal, para melhorar meu corpo, muito isso, e entendi que existia necessidade de entender, de melhorar, de mudar, de ajustar a minha alimentação. Eu acho que foi aí que eu me aproximei da questão da alimentação em si. Sim. E acho que foi uma construção meio que natural para mim, sabe? Quando chegou naquele momento lá de escolher, eu falei, cara, é isso, né? Não foi bem pensado, planejado, mas é isso aí que a gente vai. Maravilha. É importante a gente trazer aqui já para a prática. Eu acho que é a maior parte das dúvidas. Então, já entrando nesse assunto, me conta qual é a dica, qual é a orientação que você pode dar para aquele profissional recém-formado que está ali de cara com a clínica, que ele quer atender. Essa dificuldade que engloba várias dúvidas, né? Acredito eu que eu passei por isso também, eu sei que são muitas dificuldades nesse processo. Mas o que você pode trazer como orientação para esse profissional que está recém-formado? Vamos lá, eu acho que a primeira coisa se você ainda não está formado, você tem que começar hoje. Tá? A nossa história com o consultório, ela começa antes da graduação, antes da conclusão da graduação, antes de você receber o seu diploma. Quem já decidiu que quer atuar no consultório, precisa começar a deixar isso claro para as pessoas. Sim. Porque senão você vai ter um delay muito grande entre eu me formei, agora eu vou começar a dizer para o mundo, olha, eu quero atender em consultório, tem alguém aí precisando de atendimento? Então você vai ter um delay entre você se formar e você começar a ter pacientes, né? Isso acaba sendo ruim, então é melhor começar essa comunicação antes. Não estou dizendo que é melhor começar a atender antes, pelo amor de Deus. Mas começar esse posicionamento. E hoje, né, com o advento da internet, com as redes sociais, com a possibilidade que a gente tem de construir o nosso posicionamento profissional antes mesmo de se formar, é esse o caminho, né? Então isso para quem ainda não se formou. Comece hoje a comunicar qual é o seu posicionamento profissional, com quem que você vai trabalhar. Depois disso, se a pessoa já se formou, né, você vai ter que começar de algum lugar. Sim.
e pense assim, ó, de onde vêm nossos pacientes? O que uma pessoa precisa para me escolher como nutricionista, né? A princípio ela precisa conhecer meu trabalho e tal, ela precisa ter provas de que o meu trabalho funciona, mas cara, eu não tenho, eu acabei de me informar, eu não tenho pacientes, eu vou provar o quê? Então de onde mais pode vir pacientes? Da confiança, né? Então de alguém que olha para você e confia em você enquanto pessoa, enquanto estudante, confia na sua trajetória estudantil. Então os nossos primeiros pacientes normalmente vêm de indicação de colegas, amigos, familiares, professores, né? Colegas de faculdade e professores te indicam por conta muito da sua trajetória, do posicionamento que você tinha enquanto estudante. Amigos e familiares te indicam por confiar no ser humano, na pessoa que você é. Só aproveite essas indicações. E a partir da primeira indicação, entenda. O primeiro paciente que você atender é a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Dê, né, o seu melhor para aquela pessoa. Porque dali virão, né, outras indicações. Então acho que o primeiro passo é por aí. Beleza. Vamos lá. O que você acha que faz um profissional se destacar hoje em dia? Bom, eu acho que trabalho é sempre, né, a base de tudo. Um trabalho bem feito, bem construído, é sempre a base. Mas infelizmente não é o suficiente, né? Eu estava, antes de vir para cá, fazendo uma sessão estratégica, né, com uma nutricionista, e que foi uma das coisas que eu estava falando, foi, cara, quanta gente boa, quanto profissional bom a gente tem hoje no mercado, sem um paciente, né? Muito. É muito inútil. A sessão, só para explicar rapidamente, a sessão estratégica é uma reunião que eu faço com um nutricionista que está interessado no meu programa de mentoria. E eu tenho feito sessões estratégicas com nutricionistas do Brasil inteiro. Sabe, dos mais diferentes perfis, pessoas de cidades grandes, pessoas de cidades muito pequenas e tal. E assim, então eu tenho me aproximado muito da realidade verdadeira do nutricionista. E, cara, é muita gente competente tecnicamente, sim, mas sem pacientes. O que falta para essas pessoas? Comunicação, né? Falta essas pessoas aparecerem para o mercado, gritarem para o mundo, falar assim, gente, eu tô aqui, eu sou muito bom em tal coisa, eu trabalho com tal perfil de pacientes. Então, precisa que eu falo muito isso com meus mentorados, falo assim, gente, ninguém compra um produto que não sabe que existe, né? As pessoas precisam saber que você existe para se interessarem pelo seu serviço. Então, eu acho que assim, o que faz um profissional ser bom? É a técnica, o quanto ele estuda, o quanto ele consegue converter do que ele estuda em prática, né? Mas o que faz um profissional se destacar é outra coisa. É comunicação, é posicionamento, é ter um posicionamento em termos de comunicação claro, né? E dizer para o mundo, gente, eu sei fazer isso, faço isso aqui muito bem feito. E eu estou esperando, né, as pessoas que precisam disso para ter a sua transformação, o seu resultado, né? Perfeito. Em contrapartida, a gente percebe que alguns grandes profissionais no mercado, que eu falo grandes quando eu falo, é a dimensão das pessoas que ele atende, muitas vezes não são bons profissionais técnicos. Então, não é necessariamente, é importante a gente precisar, como você falou, dar essa voz às pessoas que têm o conhecimento técnico. Então, essas pessoas, elas precisam entender como é importante se posicionar, estar na rede social, é uma forma de você ampliar ali os ouvintes que estão ali, e as pessoas que precisam do seu serviço. Essa coisa de estar na rede social é engraçada, né? Porque as pessoas perguntam às vezes, cara, é possível crescer na nutrição hoje sem usar as redes sociais? É possível, eu fiz isso, né? Quando eu comecei a trabalhar, não tinha rede social não, gente. Era ali no boca a boca mesmo, né? Então, 15 anos de consultório. Então, é possível? Mas, cara, se você tem hoje uma ferramenta que te proporciona uma capacidade, uma velocidade de crescimento brutalmente maior comparado a você com ela e sem ela, eu não entendo por que você vai deixar de usar. Ah, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Isso tudo a gente aprende a fazer. Ninguém nasce saber, aprende. Você desenvolve essa habilidade, né? Ou essas habilidades que são necessárias para isso. Então, assim, chega a ser engraçado quando eu escuto a pessoa falar assim, é possível? Claro, é possível. Isso é muito mais lento, mais difícil. No caminho você escolhe o que você quer fazer, né? E eu costumo dizer o seguinte, só para concluir sobre isso, que assim, um dos conhecimentos mínimos básicos de marketing e venda é você pensar que você precisa estar onde o seu cliente está, né? Então você não vai ver
um restaurante e abrir uma loja, abrir um restaurante qualquer, num lugar onde não tem movimento. Eles vão abrir onde existe movimento. Então, eles vão abrir uma loja ali, onde tem o cliente deles. Onde é que nosso cliente está hoje? Consumindo na rede social, que é a parte disso. Onde é hoje que as pessoas, quando querem conseguir o contato de alguém, elas vão procurar onde? Internet. Cara, se você não tá lá, você vai estar onde? Você vai botar seu nome numa lista telefônica? Né? Onde que você vai aparecer para essas pessoas? Então, é difícil. Então, entendendo esse processo, que a gente já, levando em consideração que você trouxe como ideia, orientação, esse Nutri, ele passa a ter paciente. A próxima etapa, a jornada desse paciente no consultório. Como é que a gente pode orientar esse Nutri a ter mais adesão ao paciente, a ajudar o paciente estar ali por mais tempo? Quais dicas você pode trazer? Cara, isso é muito bacana. Primeira coisa, eu acho que é ter clareza do conceito. O que eu chamo de jornada do paciente? São as etapas que um cliente, um paciente, passa ao longo do processo com você. Quando lá atrás, a long time ago, quando eu me formei, né? Quando a gente falava de captação, era quando a pessoa me ligava e marcava uma consulta. Captei um paciente. Tá? Isso era captação. Acabou, não é isso. Captação hoje é outra coisa. Captação é quando você chama a atenção de alguém. Né? Então a pessoa não me conhece, mas ela estava assistindo esse podcast e ela olhou e falou, cara, gostei do que esse cara falou. Eu chamei a atenção, eu acabei de captar a atenção de alguém. O que essa pessoa vai fazer com essa atenção? Ou se ela gostou muito do que eu falei, de repente ela vai me procurar na rede social, ela vai começar a me acompanhar. Então ela abriu a porta para que eu comunique ainda mais com ela. Isso é captação, você captou a atenção de alguém. Né? Você tem uma pessoa que agora está interessada no que você tem a dizer, no seu trabalho, ou seja lá no que for. Pronto. Essa é a primeira etapa da jornada do cliente, do paciente. A segunda etapa é a conversão. É quando eu transformo esse interessado em um cliente de fato. Né? E o que a gente usa para captar é uma coisa, o que a gente usa para converter é outra. Né? O tipo de comunicação, a abordagem, a profundidade de conteúdo, tudo isso muda. Porque eu chamar a atenção para a pessoa porque eu dei uma dica, eu contei uma piada e ela achou legal, é uma coisa. Mas através disso eu convenço ela que eu sou um profissional competente, sério, que ela vai marcar uma consulta comigo. Sabe? Então a comunicação é outra. Então eu capto, ele abriu a porta para mim, ele permitiu que eu fale mais. A depender do que eu falar, eu converto em paciente. Pronto, já virou paciente, acabou, ganhei. Não, amigão. Porque se você atende esse paciente, mesmo que você preste um bom serviço, se você não faz a abordagem adequada, ele vem, recebe esse atendimento, recebe esse serviço, beijo, tchau, vai embora e não volta tão cedo. E você fica ali a ver navios esperando quando é que aquele paciente vai entrar em contato comigo de novo. Não, existem técnicas, né, de abordagem que a gente usa para fidelização, que é mostrar ao paciente que na nutrição, cara, não adianta você marcar uma consulta. Nutrição é acompanhamento, nutrição é continuidade, porque a gente está falando de hábito, a gente está falando de algo que a pessoa faz todo dia, várias vezes por dia. Então ela precisa continuar o processo. Ninguém muda hábito num estalar de dedos. A gente muda hábito com acompanhamento, que é a terceira etapa. Então a gente tem captação, conversão, fidelização e tem uma quarta aqui, né? Quase ninguém para pensar, que é indicação. Que é você transformar o seu paciente fidelizado em alguém que gosta tanto de você, que gosta tanto do seu trabalho, que fala, cara, eu falo bem dessa pessoa sem nem pensar, eu falo bem desse trabalho sem nem pensar. Então ele vira eu vou chamar assim, um propagandista seu, né? Sem você pedir, cara, sem você forçar nada. E existe, de fato, técnicas, estratégias mesmo de marketing, de empreendedorismo para isso. Para fazer com que essa pessoa, porque aí é que tá, isso não é aleatório, isso não é sozinho. Nós somos responsáveis por conduzir as pessoas dentro dessa jornada. É a gente que faz esse processo. Sim. Vai acontecer. E pegando até um gancho sobre empreendedorismo, é importante até esse profissional ele se enxergar enquanto profissional autônomo empreendedor. Muitas vezes a gente aprende na faculdade a parte mais técnica, mas quando vai para o consultório, existe essa deficiência de entender ali como é que eu posso, além de atrair, como você falou, captar esse processo da jornada do paciente. Mas isso para acontecer é importante a gente ter esse olhar
empreendedor. Eu falo, sabe o que, Bia? Que assim, o nutricionista precisa parar de se enxergar enquanto nutricionista. Os que já são um pouquinho melhores se enxergam como autônomos. Tem que parar de se enxergar como autônomo e se enxergar como nutricionista empresa. Perfeito. Né? Então, você é um nutricionista empresa que tem dentro dessa sua empresa um nutricionista que é você mesmo, que presta serviço para essa empresa. Então, você é nutricionista, certo? Que presta serviço para uma empresa que é sua, por coincidência. Tá? Cara, isso muda muita coisa no seu processo de lidar com a gestão do seu negócio, de lidar com a gestão financeira do seu negócio, a sua organização, os seus pensamentos em investimento, né? Investimento em você, em carreira, enfim, tudo que é possível fazer para o crescimento ali. Eu concordo plenamente com isso. Esse seria o maior erro, então, do nutricionista? Para fidelizar o cliente ou tem alguns outros? Eu acho que para fidelizar o cliente, o maior erro, especificamente a fidelização, eu acho que o maior erro do nutricionista é não comunicar para o paciente a necessidade da continuidade. Eu falei hoje com a Nutri, falando assim, o óbvio precisa ser dito. Né? Então, quando você vira para um paciente, ele vai lá, não, João, eu quero emagrecer. Você atende, dá um atendimento perfeito, tecnicamente muito adequado, faz ali para ele uma prescrição fantástica, e ele fala, cara, vá lá, tome, aplique isso aqui, você vai ter resultado e tal. Beleza, mas cadê a comunicação de dizer, olha amigo, deixa eu te falar, esse aqui é um primeiro passo. Falar, faça, você vai ter resultado. Né? Depois disso a gente precisa dar um segundo, um terceiro, um quarto passo, né? Que são, né, ABC. Então, até tecnicamente falando, a gente aprende isso na graduação sem necessariamente interpretar correto. Porque ninguém na graduação nunca me ensinou sobre periodização nutricional. Né? E eu bato nessa tecla há muito tempo. Eu tenho cursos de periodização nutricional gravados. Né? Para dizer o quê? Gente, quando vocês pensarem na intervenção de um paciente, não pense só no agora. Pense, se eu vou fazer isso aqui agora para ele chegar até aqui. Depois que ele chegar até aqui, qual é o próximo passo? E comunique para o paciente. Cara, existe um próximo passo. Eu preciso te ver de novo, né? Para que esse paciente volte. E aí você vai, né? Fidelizando ele, quando ele sabe que existe um próximo passo, quando ele vai vendo o resultado acontecer, né? Lembre que resultado, porque é importante, a resultado é importante para fidelizar? Claro que é. É só isso? Não. Conexão, né? Compreensão do paciente, identificação pessoal e profissional, do paciente com o profissional, tudo isso é importante. Né? Então é um conjunto de fatores ali. E essa comunicação de que existe um próximo passo e ele vê os micro-resultados acontecendo são muito importantes. Os resultados que ele espera não necessariamente é só isso dentro do consultório. Claro que é importante ali, muitas vezes o paciente chega, quer perder peso, mas ele entende que não é só perder a gordura, ele tá ganhando massa muscular, às vezes ele tá convertendo, ele tá ficando na mesma equação, ele sobe na balança, não vê muita diferença, mas tá ganhando massa muscular, ou até muitas vezes ele melhorou sono, ele melhorou qualidade de vida. Né? Disposição física. Eu lembro de uma paciente que uma vez chegou, não, eu quero emagrecer, tal, e aí na conversa ela acabou me relatando que ela convivia cronicamente com uma enxaqueca desde sempre. Eu falei, cara, você já investigou para ver se não é nutricional? Existem algumas correlações, né, com alguns alimentos, tal. E ela não, nunca investiguei. Eu falei, vamos fazer esse teste? A gente vai pegar as coisas que você consome diariamente, vamos tirando essas coisas, depois a gente vai reimplementando. E a gente descobriu que era. Que tinha. Cara, na verdade, na primeira consulta, quando ela chegou querendo emagrecer. Quando eu falei sobre isso com ela, ela falou assim, João, se você resolver me enxaqueca, eu nem preciso mais emagrecer. Né? E eu vim aqui para uma coisa, mas se você conseguir resolver isso, meu amigo, eu não preciso nem mais emagrecer. Né? E cara, a gente resolveu. Era uma coisa relativamente simples. Ela só não tinha testado ainda. Né? Porque o paciente não entende, às vezes, o poder da nutrição com relação a sintomas. Vou trazer até um exemplo que eu passei há alguns anos atrás, de um paciente que tinha caspa, e aí, com a correção de alguns ajustes simples na alimentação, ele melhorou a caspa. Então, ele nunca imaginou que a nutrição poderia ter relação com aquela caspa. Mas isso faz muito parte da educação que a gente dá ao paciente dentro do consultório. Explicar para ele, educar ele, que não é só aquele objetivo que ele veio inicialmente, mas também que a gente consegue alcançar outros objetivos dentro do consultório que ele nem imaginou que poderia ser resolvido através da nutrição. Sim. E ele vai ter resultados ali e vai reconhecer o valor da nutrição nesse espaço. E usar isso, aí eu já vou puxar de novo pro empreendedorismo, pro marketing, usar esses micro-resultados como um reforço positivo
do seu trabalho, da qualidade do seu trabalho, do que você está entregando, e dizer para as pessoas, olha o quanto você já evoluiu, olha quantos pontos você já melhorou, né? Vamos para os próximos. Então eu acho que é isso, esse somatório todo que vai fidelizando a pessoa, sabe? E talvez o maior erro esteja aí, em não planejar os próximos passos, em olhar só para o que está sendo feito agora tecnicamente e não pensar, cara, ali na frente eu preciso novamente, né, ver esse paciente. Porque não é só uma questão de quero ver para ele me pagar novamente, eu ter mais rendimento. É necessário ver mesmo. É bom para ele. Então não é que você está vendendo algo que a pessoa não precisa, não. Você está entregando algo que é o ideal para ela. É importante. E vou até pontuar sobre isso, que muitas vezes o nutricionista que não está ali no universo do digital, ele encara os profissionais que estão se posicionando, trazendo o seu serviço para a rede social, comunicando realmente o profissional para atrair mais pacientes. Ele entende que ali é uma forma de se vender de forma negativa, como se você tivesse, vou usar uma palavra que talvez não seja o termo mais correto, uma prostituição do profissional. Na verdade, você está ali comunicando um serviço que vai resolver a dor de um paciente que precisa de você. Então, na verdade, eu acho que o intuito mesmo de você estar na rede social é para você comunicar, olha, eu sou bom nisso, eu posso lhe ajudar. Não é necessariamente de forma... Não vai ser de forma negativa, vai ter gente que vai atuar dessa forma, que vai até dizer que resolve, quando na verdade não está preparado para isso, mas grande parte dos profissionais estão ali com aquele intuito. Né? Eu acho o seguinte, não, eu concordo plenamente, eu acho o seguinte, uma coisa é você enganar a pessoa, né? Enganar é você falar que você faz algo que você não faz, é você... enfim, inventar algo ali que não existe, como tem na rede social e tem em todas as áreas, nada a ver com a nutrição. Porque tem gente boa e gente mau caráter, gente em todos os lugares, de todas as formas, em todas as profissões, e infelizmente é do ser humano, isso não tem nada a ver com profissão, ou com estar ou não estar na internet. Tem muita gente também que não está na internet e que é pacientes. Mas o que eu penso é o seguinte, cara, qual é o problema de vender? Por que né? As pessoas, no geral, têm um pé atrás sempre quando se fala de vender. Um bloqueio. Cara, a pessoa está me vendendo, a decisão de compra ela é minha. Se alguém está me vendendo algo, a decisão de compra ela é minha. Ela está ali na função de me apresentar aquilo dali, que pode ser uma solução para algum problema que eu tenha, mas a decisão de compra é minha. Então o que a gente faz na rede social, vamos lá, eu acho que o que a gente faz não é só o vender. O que a grande maioria dos nutricionistas hoje faz na rede social é um trabalho muito bacana, que é um trabalho de educação nutricional em massa. E cara, olha quanto a nossa sociedade vem mudando os padrões alimentares. Então, eu me lembro de, há pouco tempo atrás, né, algo que eu percebi recentemente que deu uma mudada, que era assim, cara, você está fazendo uma dieta, você saía para algum lugar e você escolhia não comer algo, né? As pessoas te criticavam, besteira, pare com isso e tal. Cara, você já parou para reparar como está reduzindo? Sim. Como hoje você fala assim, não, cara, tô fazendo dieta, as pessoas já meio que respeitam mais, não é 100%, né? Mas já, isso vem de onde? É à toa? Não, isso é de um trabalho contínuo que vem sendo feito, isso, claro, de uma evolução da própria sociedade, né, de mudança de comunicação, mas isso é também de um trabalho em massa que a nutrição, que o estilo de vida mais saudável vem, né, sendo feito ali, principalmente nas redes sociais. Predominando, né, hoje. Exatamente. Então, é um trabalho muito bacana e muito bonito. E se eu faço um trabalho tão legal, se eu ofereço um serviço que melhora tanto a vida de tanta gente, cara, por que eu não posso falar disso? Por que eu não posso oferecer para as pessoas algo que vai fazer bem para elas? Que loucura é essa? Eu vou ser visto como alguém ruim ou pejorativamente ali, como quem só pensa em dinheiro, nisso, aquilo, porque eu estou querendo vender um serviço. Não é justo que eu seja pago por um trabalho que eu executo? E tem retorno de tanto investimento que fez. Não é? Muitas vezes esse profissional, ele já fez pós-graduação, ele já foi em cursos, em congressos, ele já se especializou em diversas áreas e ele ainda não se sente confortável em querer vender algo que é para solucionar o problema de alguém. Perfeito. Bom, com relação às métricas, trazendo aqui a jornada também do paciente, voltando para a jornada do paciente, quais são as métricas que a gente pode analisar? Se está dando certo, se não dá? Quais são os pontos que você acha importante nessa jornada que a gente precisa ficar atento enquanto nutricionista? Vamos lá. Primeira coisa é que, cara, você tocou num ponto que é crucial para qualquer evolução.
você crescer, empresarialmente falando, na nutrição e tal, sem avaliar métrica, é quase impossível. E não é algo que a gente ouve as pessoas falarem, né? É algo meio que fora da realidade do nutricionista. Então, gente, vamos lá. Vamos do início, a captação. Você fala assim, cara, tô captando pessoas. Tá, beleza, ou seja, tá chegando gente nova, tem mais gente me dando atenção na minha rede social, no meu convívio, enfim. A captação tá rolando, massa. Eu tô recebendo contatos. As pessoas estão mandando mensagem para saber como é que funciona meu trabalho. Mas tá marcando consulta? Tá convertendo? Tá convertendo. Então, uma coisa é o número de pessoas que entram em contato. A outra é quantas marcam consulta. Então, vamos por um exemplo simples. Se eu tenho 10 pessoas que entraram em contato comigo nessa semana, né, e uma marcou a consulta, eu tenho uma conversão de 10%. Né? Cara, é uma conversão baixa. Aí o que eu vou fazer? Tentar entender por quê. Quem são essas pessoas que entraram em contato comigo? Porque aí olha a diferença. Uma coisa é, não converteu porque a minha comunicação não foi bacana, a minha proposta ali de valor, né, a minha comunicação durante aquela conversa ou foi fraca. É um problema a ser resolvido. Outro problema é, sua conversa pode ter sido perfeita e mesmo assim não converteu. Pô, João, e agora? E agora o problema está na qualificação do público que entrou em contato com você. Então o problema é que a sua comunicação lá de trás, o que está chamando a atenção das pessoas, está chamando a atenção das pessoas erradas. E aí eu vou até trazer aqui para a realidade, às vezes o nutricionista ele quer fazer parte da modinha, vou fazer uma dancinha, vou trazer ali no que está atual. Será que esse público faz sentido, ele vai converter, ele vai para o seu consultório? Ou ele vai achar engraçadinho o que você está fazendo e vai te seguir só porque achou interessante, que você usou uma música viral, né? Exatamente. E tudo, a gente pensar, o que é posicionamento? Posicionamento não é dizer, não é levantar uma bandeira simplesmente e falar assim, gente, eu atendo, né, saúde intestinal, saúde da mulher. Eu trabalho com saúde da mulher. Esse é meu posicionamento. Não, amigo. Posicionamento é o conjunto de fatores, é igual nicho. O meu nicho é a saúde da mulher. Não. Esse é o objetivo das pessoas que te procuram principal, né? Mas o seu nicho é, você trabalha com saúde da mulher? 20 a 40 anos, mais de 40, né? Que classe social você trabalha mais, né? Que você foca. Pronto, é quando você vai refinando, você chega no nicho. Porque a comunicação é diferente. Se eu quero falar com a mulher 40 a mais, eu vou falar de uma forma. Se eu quero falar com a mulher, né, entre 20 e 30, eu vou falar de outra forma. Tá? A abordagem é diferente, o nível de conteúdo de interesse é diferente. Muda. Então, quando você tem um posicionamento claro, quando você sabe qual é o seu nicho, claramente, você constrói um posicionamento claro, isso vai facilitando muito a chegada de pessoas qualificadas. Então, rede social, gente, não é falar, não é sobre falar para todo mundo. É sobre falar para as pessoas certas. Então, eu preciso atrair novos seguidores, eu preciso crescer na rede social, eu preciso ter milhares e milhares e milhares de seguidores. Cara, eu prefiro ter poucos e qualificados do que muitos desqualificados, né? Então, aconteceu comigo. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sempre usei a rede social para comunicar para paciente, desde que apareceu, surgiu isso na minha vida, né? Depois que vieram os cursos e tal, eu comecei a comunicar para pacientes e para nutricionistas. Cara, o meu consultório hoje, tenho 15 anos de estrada ali e tal, o meu consultório ele meio que roda sozinho hoje. Eu não uso mais a rede social para captar paciente. Então hoje a minha rede social ela virou 100% para me comunicar com o colega nutricionista. Por quê? Porque é a minha outra área de trabalho, né? O professor, o mentor e tal. Então eu vou ali trabalhando com colegas. Minha rede social nos últimos meses diminuiu de tamanho. Eu não estou me importando nem um pouco, porque ela está ficando cada vez mais qualificada. Como a minha comunicação mudou, como hoje eu falo diretamente pro nutricionista, quem não é nutricionista fala assim, essa aqui não está me interessando mais, e sai. E aí chega outro novo, que quando eu vou olhar, é nutricionista. E outro que quando eu vou olhar, é nutricionista. Pô, tá lindo. Eu não estou atrás de milhões de seguidores. Sim. Não tem 1 milhão de nutricionistas no Brasil. Né? É então, eu não estou atrás de milhões de seguidores. Eu quero que o público certo me acompanhe. Porque eu estou falando para aquele público me ouvir e não para todo mundo.
Hoje, quando a gente traz até para a realidade do CONUC e do Congresso, dividindo aqui com as pessoas, é importante, a gente tem 10 mil seguidores e para algumas pessoas pode parecer pouco, mas quando você observa a qualidade das pessoas que acompanham a gente, por que o nosso engajamento é altíssimo? Porque as pessoas realmente compartilham ali o que está se falando, discutem, se comunicam, porque são pessoas dentro desse ambiente da nutrição, são estudantes e profissionais. Não tem gente de outras áreas. Não faz sentido para essas pessoas seguirem esse perfil. Exatamente. Então, são pessoas reais que estão ali, que a gente começou do zero. Não é seguidor comprado, como muita gente quer. Vou abrir agora o Instagram. Tem muito profissional que cai nessa besteira, porque acha que é uma métrica de valor. Vou entrar no perfil do nutricionista, ele tem não sei quantos mil seguidores. Se aqueles não sei quantos mil seguidores não forem potenciais clientes, não faz nenhum sentido. Não vai agregar ali para sua vida profissional. Ele pode até lhe dar uma métrica de ego, né? Talvez de olhar, que bacana. Mas aquilo ali não vai fazer sentido, não vai lhe trazer retorno. Perfeito. E hoje o evento eu acho muito bacana isso, como a gente construiu isso do zero. Estamos na 4ª edição, e nessa 4ª edição a gente alcançou um público muito legal, que é um público muito nichado. Então é muito bacana a gente ver isso, como as pessoas se comunicam ali dentro, porque faz muito sentido. A gente tem uma comunidade, a gente fortaleceu cada vez mais a nossa comunidade. E assim, e isso só tende a crescer. Isso. Porque como você começa da forma certa, se comunica, essas pessoas se sentem cada vez mais pertencidas a isso, né? Se sentem parte de tudo isso e são, né? E são, de verdade. Então, não existiria, né, o evento sem o público. Então, eles são parte, né, integrante importante do processo. E só tende a crescer. Por quê? Porque a comunicação ela é congruente, ela vai sempre para o mesmo lugar, você vai ali falando, né, sempre na mesma linha. Então, você não tem preocupação em escolher um tema como esse aqui que a gente está conversando e falar assim, meu Deus, será que as pessoas vão gostar? Cara, não tem como não gostar, porque é o que faz parte da nossa vida, da nossa realidade. É uma dor do nutricionista, é uma dor de quem está ali, do nosso público-alvo. É importante a gente conhecer. E entendendo isso, para o nutricionista também se colocar nesse lugar e entender o público dele, o público-alvo dele. O que aquele público quer ouvir, como você disse. É saber o que aquela pessoa precisa ouvir, o que ela quer ouvir, né? E como você vai falar aquilo. É aquilo, você bate muito na dor. O nutricionista ele tem mania muito de abordar as questões técnicas, né? A gente está falando ali, vou lá na rede social, vou fazer um vídeo sobre dieta low carb e emagrecimento. Cara, vamos ser sinceros, o nosso paciente ele não quer saber sobre a dieta low carb, ele não quer saber as questões técnicas, quantos gramas de carboidratos são. O que ele quer é o resultado. O que ele quer é resolver a dor dele. Então, se eu faço um conteúdo sobre como a dieta low carb funciona para emagrecer, né, eu vou ter um tipo de engajamento ali, de atenção das pessoas. E se eu faço esse mesmo conteúdo, só que eu digo para a pessoa assim, eu falo assim, olha, cara, como você voltar a caber naquele vestido que você não cabe mais? Eu vou ter outro tipo de atenção. O conteúdo interno pode ser o mesmo. O que você está falando ali, olha, uma das estratégias que você pode usar para isso sabe, a dieta com controle de carboidrato, isso vai valer a pena se você fizer isso, se você for daquele jeito, beleza. Mas a forma com que você apresenta o conteúdo, ela faz toda a diferença porque ela prende a atenção inicial da pessoa. Se a pessoa... São tantas coisas hoje, né, chamando a atenção da gente o tempo todo, que se você não tiver uma coisa ali que chame a atenção do público certo, ele não vai conseguir. Verdade. A gente tem muita coisa para falar. É difícil até a gente encerrar, porque é um conteúdo realmente que muita gente quer entender mais, quer aprender. Vamos ter outros momentos, por favor. Já antecipo aqui um novo convite para a gente discutir sobre outros assuntos. Mas quero que você deixe, antes da gente finalizar, professor, uma mensagem para esses nutricionistas, para esses estudantes. O que você pode trazer para eles, enquanto orientação, uma dica, algo que seja bacana para esse profissional? Vamos lá. A primeira coisa persista. Não pare, tá? Porque construir carreira é uma coisa diferente de fazer um hype e fazer uma semana ali que eu tive vários pacientes porque eu consegui encaixar uma estratégia bacana de venda. Né? Beleza, massa, você pode fazer isso, pode tentar fazer isso diversas vezes, mas carreira é algo para ser sólido. Tá? Então tenha paciência com você, persista, continue se comunicando, não fique flutuando entre fulano tá fazendo isso, eu vou fazer também. Eita, agora ciclano fez aquilo, eu vou fazer também. Cara, encontre o seu processo, o seu caminho, quem você é dentro da profissão e insista, insista,
insista, insista, insista. Porque as pessoas que se conectarem com você, as pessoas que se identificarem com o seu perfil profissional, com a sua abordagem, com a sua linha de comunicação, com a sua forma de trabalhar, elas vão aparecer. E existe paciente para todo tipo, todo perfil de nutricionista. Tá? Se lembre, você não precisa de 50 milhões de seguidores, porque você nem consegue atender essas pessoas. Um nutricionista que hoje atende muito paciente, ele atende 40, já é um número bom. 50, 100 pacientes no mês é um absurdo de volume, porque só quem é nutricionista sabe o que é o trabalho que dá para você atender pacientes, fazer as prescrições, dar atenção no pós-consulta, né, responder as dúvidas. Então é um trabalho muito cansativo. Então a gente não consegue atender um volume gigantesco de pessoas. Então, cara, você não precisa disso. Você precisa atingir as pessoas certas. Então só siga a sua linha, só siga a sua linha de comunicação, persista que essas pessoas vão aparecer agora. Tem estratégia, né? Se enxergue enquanto empreendedor e vá correr atrás dessas estratégias. Perfeito. Obrigada, professor, mais uma vez por estar aqui com a gente e dividir tanto conteúdo. Obrigada, professor. Prazer. Até a próxima, gente. Valeu!